Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma oportunidade, não é? Que nós temos aqui para trazermos mais um vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, em primeiro lugar, eu queria pedir uma ajuda a você, que me ajude nos likes, tá bom? Quanto mais like você der nos meus vídeos, mais o YouTube vai entregar para outras pessoas este entendimento aqui, esse estudo. Tá bom, queridos? Porque quando a gente visualiza e a gente deixa os nossos likes, nós estamos dizendo que nós estamos ajudando o outro e queremos que os outros aprendam aquilo que nós estamos aprendendo. Todos os vídeos que eu vejo de outros irmãos da graça, vídeos sobre o universo, o cosmos, vídeos sobre... Eu gosto muito do assunto Terra plana, né? Quando se trata de NASA, quando se trata de NASA, quando se trata do sistema, pode ser político, religioso, econômico, a gente sabe que tem mentiras que está sendo divulgada. Então não tem como hoje você ser transformado pela graça, começou a entender a graça, ainda continuar acreditando nesses institutos de pesquisa que existem por aí. Na verdade, nós sabemos que o eterno Criador, ele fez um reino e colocou aqui o ser humano para uma estadia. Mas não é do jeito que a ciência explica não, tá bom, querido? Então deixa o seu like, me ajuda, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, deixa na aba dos comentários aí o seu comentário, pode ser positivo, negativo, não tem problema, tá bom, queridos? Desde que a gente respeite as diretrizes da plataforma, não é? Não tem problema. Aquilo que você tiver dúvida, o que eu tiver dúvida também, a gente vai interagir um com o outro. O assunto que eu quero trazer hoje, queridos, é um assunto muito importante e está em 1 Coríntios capítulo 15, tá bom? A partir do versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, que diz assim: o apóstolo Paulo conversando com os crentes de Corinto, tá bom? Ele fala assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo mistérios. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que interessante. No abrir, no momento, melhor, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós, ele se inclui, junto com os crentes de Corinto, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível, o corpo físico corruptível, se revista da incorruptibilidade, o corpo espiritual. E que isto que é mortal, o corpo físico, se revista da imortalidade, o espiritual. E quando isto que é corruptível, o corpo físico, se revestir da incorruptibilidade, o espiritual, e isto que é mortal, o corpo físico, se revestir da imortalidade, então, preste bem atenção no advérbio, então quer dizer o quê? Só depois que essas coisas anteriores que ele menciona acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Quem que foi tragada? A morte. E quando que isso aconteceu? Na cruz. E quando que isso aí viria a ter o seu acontecimento pleno e de uma vez para sempre? No juízo do ano 70. Tragada foi a morte na sua vitória. Na sua vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, preste atenção, queridos. O arguilhão da morte é o pecado. É o pecado
porque o templo estava de pé. Então, o tempo verbal aqui é o tempo presente quando Paulo escreveu. Mas esse é o pecado, para mim, 2000 anos depois, é o verbo passado. Aqui ele usou o verbo presente. Mas para mim, para eu que estou 2000 anos depois dessa fala, o verbo não é mais presente. O verbo agora é passado. Tragado foi a morte na sua vitória. O arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. Querido, olha só que interessante. Muita gente não entende, e ainda não entenderam, e fica interrogando para os pregadores, os ensinadores da graça, como que o pecado não existe mais? Porque nós, os ensinadores da graça, nós temos absoluta certeza que pecado não existe mais. A Bíblia está dizendo que o arguilhão da morte é o pecado. Você sabe o que é um arguilhão? Você sabe o que é um arguilhão? Arguilhão é um elo de corrente. A corrente, ela tem vários arguilhões. São vários elos. Elos ou elos. A Bíblia diz que o que segurava a pessoa, o que dava certeza na morte física ou espiritual, era o pecado. Mas o pecado era o quê? Era a transgressão da lei. A Bíblia diz, o arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. Meu querido, eu vou repetir o que eu já falei no vídeo anterior. Se eu tenho um remédio para curar, eu tomo remédio para curar uma dor de cabeça. Mas aquele remédio, ele tem uma coisa que chama-se, vamos dizer, eu esqueci o verbo que fala, reações adversas. Eu tomei o remédio para dor de cabeça, mas aquele remédio, ele tem reações. Se eu sentir que aquele remédio que eu tomei para dor de cabeça, ele está afetando a minha visão, automaticamente eu vou parar de tomar aquele remédio que era para dor de cabeça, porque ele está afetando outras partes do meu corpo. Porque ele tem reações adversas. A Bíblia diz que a lei, ela foi colocada, sabe para quê? Era para colocar uma disciplina nos judeus. É uma disciplina. Só que a lei, as 603 ordenanças, ela não estava fazendo bem para os judeus. Então, ela estava conduzindo cada vez mais os judeus a transgredir essa própria lei. Então, quando os judeus transgrediam essa lei, eles cometiam pecado, porque pecado era a transgressão da lei. Então, o que o Criador ele fez? Paulo diz aqui, o arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. Querido, então, se eu comecei a passar mal das minhas vistas, porque o remédio que eu tomei para dor de cabeça está afetando a minha vítima, os meus olhos melhor. Então, a melhor coisa que tem é eu tirar esse remédio, eu parar de tomar esse remédio. Se eu quiser preservar a minha vista, eu tenho que parar de tomar o remédio para dor de cabeça. A lei, ela foi colocada para disciplina para os judeus. Mas essa lei, ela estava causando tanto mal para os judeus que eles estavam cada vez mais afastando do Criador. Porque a Bíblia diz que era impossível que aquela lei aperfeiçoasse alguém, já que ela estava enferma. Ou seja,
o próprio remédio que foi colocado para os judeus, o próprio remédio estava causando mal. Então, o que o Criador fez? Ele haveria de mudar a lei. Ele haveria de fazer um novo testamento. Preste atenção o que Paulo fala aqui. Não abrir e não fechar de olhos ante ao soar a última trombeta. E esta última trombeta, ela tocou onde? Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, no capítulo 11, você vai entender que essa trombeta, quando ela foi tocada, capítulo 11, a partir do verso 15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Preste atenção que esta aqui é a última trombeta que Paulo se referia. Mas você pode perguntar, mas os reinos vieram a ser do nosso Cristo, vieram a ser do nosso Senhor? Mas já aconteceu. Mas como que Deus tomou então posse do mundo? Os reinos do mundo vieram a ser do Cristo. Por quê, queridos? Quando houve a manifestação do Filho do Homem, todo o livro de Apocalipse, ele é ali, João, ele detalha, João, ele registra. João, então, ele escreve o Apocalipse detalhando o juízo. O livro do Apocalipse é o livro talvez mais fácil de você entender, desde que seja na perspectiva espiritual e divina. O livro de Apocalipse, ali está a descrição da grande tribulação. Ali está a descrição do juízo. Então, quando você lê o Apocalipse, você tem que entender no sentido espiritual e não literal, não físico. Então, quando você entende o Apocalipse, Paulo disse assim: abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões e terremoto e grande chuva de pedra. Queridos, você pode pensar assim, mas na ciência não tem nenhum terremoto registrado durante o tempo do juízo. Queridos, qualquer situação em que colocava a terra em balanço, os reinados se balançaram, os governos se balançaram. Esse terremoto aqui, talvez você entenda como um terremoto físico, mas esse terremoto é aonde a Bíblia diz que os céus foram abalados, as potestades, os poderes, os principados foram abalados, que a Bíblia usa a figura de linguagem para dizer que foi o sol, que é governo masculino, a lua, que são governos femininos. Então, Sol e Lua, se você olhar Gênesis 19, você vai entender que o Sol lá representava o pai de José, a Lua era a mãe de José, as estrelas eram os irmãos de José. Então a Bíblia é para você entender no sentido espiritual. Quando é literal, quando é simbólico, é simbólico, quando é figurado, é figurado. Então, quando o João escreve o Apocalipse, ele está descrevendo, e Paulo falou que quando tocou essa sétima trombeta, que era a última trombeta, e tudo que ia acontecer ali, Paulo disse, na última trombeta, você vê que ali começa, depois que o anjo toca a sua última trombeta, quando você pega do Apocalipse capítulo 12 em diante, porque a referência da última trombeta está no capítulo 11, quando você pega isso, você descobre então o quê? Que ali, a partir do versículo 11, essa grande mulher, 13, a besta que subiu do mar, você vê no 14, o cordeiro e os seus remidos, 16, a sétima última praga, 17, você vê ali a mulher montada numa besta, 18, você chega à queda da grande Babilônia, que era a Jerusalém, não é? Que tinha se corrompido com os reis da terra. No 19, você já começa a ter
a conclusão da grande tribulação e os reinos, então, passando a ser de nosso Senhor. Você fala assim, mas os reinos pertencem a Deus hoje, querido? Isso aqui fala sobre domínio, controle, tudo está no controle de Deus, nada sai do controle de Deus. Então Paulo, ele está dizendo, quando isto que é corruptível, tal, 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 então no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Paulo está falando no sentido espiritual. Aí você me pergunta, mas Alberto, então, isso que Paulo está falando é a pura verdade. Então, como, irmão Alberto, que a morte, o seu arguilhão, como que ela conseguiu ser destruída? A Bíblia diz que o arguilhão da morte, a Bíblia fala, onde está o teu arguilhão, ó morte? Onde está a morte, a tua vitória? Está perguntando a morte, cadê a sua vitória? A morte era o quê? A morte era o quê? A força do pecado era o quê? A lei. E a morte era o quê? A própria lei com as suas 603 ordenanças. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado era a lei. Querido, só conseguia existir, só conseguia haver transgressão porque a lei estava de pé. Eu estou agradecido a Deus, sabe por quê? Eu recebi 2 convites para trazer ensino na Assembleia de Deus. Uma tem a média de 150 membros, a outra tem uma média de 100 membros. E como o dirigente me chamou para dar um estudo lá, e eu já conversei com os 2 dirigentes, falei, olha, vocês sabem, hoje, a minha linhagem de interpretação, eu sou preterista. Sabe o que eles falaram? Não tem problema, irmão. Pode dar o estudo que o senhor quiser, não tem problema. Mas eu falei com eles, mas eu vou saber entrar e vou saber sair respeitando a posição de vocês, respeitando a dignidade de vocês, mas eu só vou ler o que está escrito. E eles falaram, tudo bem, irmão Alberto, não tem problema. Eu fiquei feliz, sabe, queridos, que depois de algum tempo que eu abandonei o sistema, está acontecendo isso. Eu fiquei alegre, conversei com minha esposa, não, vou sim. Então, irmão, sabe o que acontece? Que muita gente não entende que a lei, ela precisava ser tirada do meio do povo judeu para que o povo judeu, então, começasse a melhorar a sua comunhão com Deus. Enquanto a lei existia, não tinha condições de ninguém se aperfeiçoar diante do nosso eterno Criador. Quando você vai aqui, ó, em Isaías, no capítulo 62, você encontra aqui uma coisa muito importante. Aqui fala o novo nome de Sião. Queridos, é muito fácil de entender. É muito fácil de entender. O versículo 2 do capítulo 62 de Isaías fala assim, olha, as nações verão a tua retidão e todos os reis a tua glória, chamar-te-ão por um novo nome, por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Presta atenção agora no versículo 5 de Isaías 62. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão comigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará, presta atenção, contigo o teu Deus. Para quem é essa palavra? O versículo 6 fala, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão, nem de dia e nem de noite. Mas não é justamente isso que está lá em Apocalipse 21, 24 e 27? Olhe Isaías 63, a partir do versículo 4, porque o dia da vingança estava no meu coração. Quem está dizendo isso era o próprio Senhor, o Criador. O dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado.
Qual era o ano dos redimidos do Senhor? Que ele estava dizendo aqui que já era chegado. Era o ano 70. A última trombeta foi tocada no ano 70. A morte, ela foi tragada de uma vez por todas, não foi na cruz. A morte, ela foi tragada no ano 70. Na cruz foi só um tira-gosto. No ano 70 foi feito completamente. Porque foi no ano 70 que Deus julgou Israel com o juízo. Foi no ano 70 que tudo aconteceu. Do ano 70 para cá, nós vivemos a era do Evangelho Eterno. Olha o versículo 5 e 6. Olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor e derramei o seu sangue sobre a terra. Terra era a terra de Israel, não era sobre todo mundo, era a terra de Israel. Queridos, é muito fácil entender. O sangue dos judeus foi derramado pelo próprio Senhor, mas através do exército romano, o general Tito e o seu pai Vespasiano. Queridos, é muito fácil entender. Então isso aqui, de 1 Coríntios, capítulo 15, já aconteceu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu arguilhão? Ora, o arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. Vocês entenderam agora, irmãos? Dê um glória. E junto com o seu glória, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal do nosso irmão Alberto. Tá bom, querido? 1 Coríntios 15, a partir do versículo. É bom você ler todo o capítulo. Mas se você não tiver tempo, leia a partir do versículo 50. Tá bom? Então, irmãos, graça e paz e a mais um entendimento para que todos possamos entender o livro de Coríntios com, vamos dizer assim, em complementando o livro de Apocalipse. 1 Coríntios junto com Apocalipse. Tá bom? Graça e paz e estejamos um bom final de semana e até lá. Amém.